Quando o assunto é picape que aguenta tudo e encara qualquer terreno, tem que ser a nova Nissan Frontier e ponto. É a única picape da categoria com suspensão traseira Multilink que garante muito mais conforto e estabilidade nos terrenos mais extremos. E chegou a hora de você ter a sua. Aproveite as últimas unidades em condições imperdíveis da Nissan Frontier versão Attack. Ela já vem equipada com Santo Antônio e com rack de teto de fábrica a partir de R$ 225.690 e taxa zero em toda a linha. Oferta por tempo limitado. Consulte condições. Vá até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Vem aí a segunda etapa da Revolution Team Roping de 4 a 6 de agosto em Araçatuba, ou seja, começa hoje, a prova que mais premia no Brasil. Somatórias 8, 6, 4 e 3, além da The Big Battle, onde você, amador, tem a oportunidade de correr ao lado dos grandes profissionais do esporte no Brasil. Um formato inovador para o nosso esporte. No dia 5 terá ETR, a Elite Team Roping, disputando em alto nível. É a chance de você concorrer à fivela mais almejada do Brasil. Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você, aqui no Canal Rural, o canal do criador, nas nossas plataformas de áudio e também com entrevista no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje eu trago aqui para essa entrevista ele que é engenheiro agrônomo, especializado em confinamentos, pastagens, nutrição animal, Fernando Junqueira Franco. Obrigado por ter vindo, Fernando. Eu que agradeço o convite, Rafael. Junqueira Franco, parente do Flávio Junqueira. Do Flávio Junqueira, exatamente. Flávio teve aqui algumas semanas atrás, seu primo. Na verdade é primo, não primeiro grau, né? Mas é o mesmo nome, cara. Mas é o mesmo nome, exatamente. Não, a família mesmo, os pais têm raiz em comum. Ali. Esses Junqueira Franco são um problema. Ali na região é tudo de Colina, Rio Preto, Olímpia. Onde você achar um Junqueira ali, tá tudo mesmo balai. Toda a mesma genealogia. Ali. Vamos lá, você é de onde? Eu sou natural de São Carlos. São Carlos? Interior de São Paulo. E hoje moro em São José do Rio Preto. Tá. E a minha esposa. Desde pequeno tá na paixão do agronegócio? De onde vem isso aí? Desde. Eu sou criado aqui em São Paulo, capital. Aqui na capital? Nasci em São Carlos, mas meus pais moram até hoje em São Paulo. Até os 18 anos morei aqui. E qual era a ligação? Colégio aqui, então. Sempre a família do meu pai, né? Sempre teve fazenda, a gente sempre visitava nas férias e tal. E do lado da minha mãe também. Meu avô tinha um sítio lá em São Carlos, que as férias era lá, ia com ele, plantava, tal. Então sempre fui ligado nos finais de semana em São Carlos, mais longe na fazenda do Mato Grosso, nas férias. Sempre fui ligado ao agro. Campo Grande. No Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. E aí até o pessoal do Mato Grosso do Sul ia ficar bravo comigo se você não corrigisse, né? Mas todo mundo que tem fazenda, seja no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso aqui, fala tem fazenda no Mato Grosso. Mas o sul Mato Grossense não Mato Grossense não gosta. Ainda bem corrigido, no Mato Grosso do Sul. E meus tios em Dourados, tá? Então a gente sempre... Aliás, é uma região maravilhosa, né, Fernando? Eu sou apaixonado por Campo Grande, toda aquela região ali. Eu gosto bastante. Né? Eu gosto bastante. O Cerrado como um todo ali. E aí, então assim, eu era o menino de São Paulo, capital, mas que passava as férias e final de semana acompanhava o vô. Então sempre gostei, era até meio peixe fora d'água perto dos meus amigos aqui, sabe? Do colegial. Aqui de São Paulo? Porque daí na hora do vestibular um foi fazer engenharia civil, outro medicina, outro direito, e eu agronomia. Eu acho que na minha turma eu era o único que foi fazer agronomia. E aí me mudei, fui estudar lá em Piracicaba. Exalc? Exalc, Fez Exalc. Aí nunca mais voltei. Fiquei pelo interior, aí moramos um tempo, me casei em Piracicaba. Moramos 9 anos em Cuiabá, eu e minha esposa. Pô, você rodou, hein, cara? Rodei, adorei. Tinha o sonho de morar no Mato Grosso, acho que todo agrônomo recém-formado tem, né? Aí um dia apareceu a oportunidade e fui pra lá. Com prazo de voltar, o combinado era voltar em 5 anos. Minha esposa queria ficar no estado de São Paulo. Não, vamos morar lá, conhecer 5 anos. Ficamos 9. Era pra 5, ficou 9. Ficamos 9. Aí agora, 2021, a gente voltou pra Rio Preto, ficar bem centralizado, perto de todo... Tá famílias, negócios. E por que agronomia? Eu sempre gostei de tudo, de produção animal, vegetal e tal. E na época eu lembro que a dúvida era entre veterinária, zootecnia e agronomia. Tinha que estar na fazenda. Tinha que estar na fazenda. Aí veterinária logo descartei, porque eu tenho um certo nojo, cirurgia, sangue, bicho, tal. A minha irmã mais nova fez veterinária. Mas eu nunca gostei dessa parte mais orgânica do negócio. Aí fiquei com uma grande dúvida entre zootecnia ou agronomia. E já tinha um primo meu, mais velho, formado lá na Exalc. E conversando com meu pai e tal, por a área ser mais ampla, né? Pra ficar, faça agronomia, porque você pode trabalhar com zootecnia também.
Você pode gostar de outra coisa. E aí acho que foi essa opção, assim, foi meio de... Então tá. Aí acabei prestando o Exalc, até por influência, né? Meu primo já tinha estudado lá. Mas dentro da faculdade sempre entrei para a parte de zootecnia, né? Fiz quase todas as matérias do departamento de zootecnia e tal. Não saía de lá. Mas você formou em agronomia. A Exalc, ela tem... Na época tinha só o curso de engenharia agronômica, né? Agronomia, economia, engenharia florestal. Engenharia florestal, que tinha quando eu estudei. Aí hoje tem ciência dos alimentos, administração e tal. Administração, tem várias outras Mas tem o departamento de zootecnia, que ministra as disciplinas da zootecnia. Sei. Para os engenheiros agrônomos. Então não sou zootecnista. Entendi. Aí que vai pegando a especialização. Exatamente. Vir na parte de nutrição animal. Aí fiz mestrado com ciência animal e pastagem lá também. Então, mestrado em ciência animal e pastagens. Título é mestre em agronomia com especialização em ciência animal e pastagem. Bacana. E aí você já foi para o Mato Grosso, lá para Cuiabá, para fazer o quê? Então, aí eu me formei, fiz mestrado lá e comecei a trabalhar, logo terminando o mestrado, com pesquisa e desenvolvimento, que é o que eu fazia já dentro da faculdade, né, com insumo para nutrição animal, numa multinacional ali em Limeira. Então morei em Piracicaba, acho que 4 anos. Foi 4 anos trabalhando ali, mas sempre queria, porque meu trabalho era laboratório e pesquisa e desenvolvimento. Então eu brincava que era um mestrado eterno, né? Era desenvolvendo coisas e fazendo relatório e tal, para uma multinacional japonesa. Eu sempre quis ir para o campo, e como todo agrônomo recém-formado, Mato Grosso. E aí, um dia, num simpósio que estava lá na Exalc, a gente almoçando, e um amigo meu, que hoje é professor na USP de Pirassununga, falou, ó, Fernando, eu não externei, falei, eu queria ir para o Mato Grosso, tal, trabalhar, conhecer esse cerradão, mundão, e passou. Passou uns 6 meses, ele me ligou. Ele falou, eu lembro que você falou para mim que você queria ir para o Mato Grosso e tal, e tem uma empresa que me chamou para trabalhar lá, só que eu não posso, eu vou fazer pós-doutorado, já estava com tudo comprado, organizado nos Estados Unidos, em Montana, acho que foi Dakota do Norte, sei lá. Minha vida é acadêmica, eu quero ficar na área acadêmica. Mas eu lembrei de você. Aí me indicou para vaga, conversei e tal, fui contratado para ir para lá. Falei, não vou, quero ir. Era recém-casado, não tinha filho, nada. Falei para a esposa, vamos lá conhecer. Tá na hora de aventurar. Na hora de aventurar. Vai ser bom mudar de estado, só nós dois, sabe? Aquela emoção da... E aí a gente foi, falei, vamos ficar... Se não gostar, a gente volta. Cuiabá mesmo, Cuiabá. Para fazer especificamente o quê? Aí eu fui ser o gerente de vendas, que era basicamente fazer venda e atendimento técnico para os clientes de nutrição animal de uma multinacional. Também era uma multinacional de nutrição animal, mas aí eu saí da parte de pesquisa e desenvolvimento, foi a parte comercial. Então atendia as fazendas, os confinamentos, fábricas de ração de Mato Grosso e Rondônia. E aí fiquei muito tempo nessa empresa. Muito tempo também. Fiquei 5 anos, né? E aí rodei tudo ali. Mato Grosso, Rondônia. Aí comecei a viajar demais, porque comecei a pegar responsabilidades nacionais, né? Aí ia para Brasil aumentando todo, as responsabilidades. As responsabilidades. Aí nasceu o nosso filho, primeiro filho. Mato Grossense. Mato Grossense, Cuiabano. Cuiabano. Tem um Cuiabano em casa. E daí minha esposa sempre queria voltar. O prazo nosso de 5 anos já virou 6, virou 7, virou 9. Aí eu falei, não, então vamos... Aliás, a gente falou do Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso também. São esses 2 estados que eu sou realmente apaixonado. Falei da região de Campo Grande, mas eu tive recentemente lá, tive lá em Matupá, no norte do Mato Grosso. É uma região maravilhosa. Né? É muito rico o nosso Brasil, né, cara? E eu considero, eu brinco assim, Mato Grosso é quase que um país à parte. Não é a parte, tá dentro do coração do Brasil, mas ele é um país geograficamente. Biologicamente, você vê, você tem Amazônia, você tem Cerrado, você tem Pantanal. Se ele fosse independente, sim, seria um baita de um país, PIB, então não depende, né? O Mato Grosso, ele é um... Desfalcava o resto. É um país... desfalcar o resto. Basicamente é um país, assim, fantástico. Eu adoro, a gente tem saudade ainda de Cuiabá, de vez em quando preciso ir lá visitar. Não, realmente, o Brasil é uma... A gente fica falando aqui, redundante, você fica falando, o celeiro do mundo e tal, mas só para quem vai conhecer, que vai viajar e conhecer o país... na íntegra mesmo, consegue ver essa grandiosidade. Toda, exatamente, né, exatamente. Andando agora, tava vendo umas coletas de milho, você vai andando aquelas coletadeiras de madrugada. Eu peguei uma estrada lá, era 3, 4 horas da manhã, e coletadeira, luz, né? Vi aquela luz, falei, será que montanhas de milho pra fora, o seu armazém tá cheio, tem milho pra fora.
E o preço baixo. E o preço baixo. E o preço baixo, isso aí. A gente vê, como diz o Antônio Chácara, amigo nosso, que ali tem fundura e largura, né? Aliás, o Antônio Chácara, fizemos o convite para ele vir aqui. Tem que pegar no pé dele para ele vir aqui. Vou cobrar ele. Então eu vou botar você de corretor do Chácara. Pode deixar. Não, ele é um fenômeno também, né? Já tive a oportunidade de ver uma palestra dele, ele é fenomenal. Fenomenal. Mas, cara, e daí, como é que vem a história desse lance da nutrição animal? Vendendo, claro, mas aí, de repente, você vem para Rio Preto, vem para São Paulo. Eu sempre estudei, sempre fui muito estudioso, né? Então, formulava tal, e vamos dizer que eu me especializei em nutrição na parte prática da vida. Nessa empresa que você trabalhava, era o quê? Mineral? Minerais orgânicos, levedura, aditivos, né? Uhum. De maneira geral. E aí saí, fui dar consultoria, trabalhei em uma outra indústria de um grande amigo meu de nutrição animal e outras, dando consultoria para as indústrias, aí para quem faz sal, ração, esse tipo de coisa. E aí, nesse meio do caminho, minha esposa tá querendo voltar para São Paulo já. O prazo já tinha mais do que estourado. Tá. Tava no segundo tempo já. Exatamente. Na prorrogação. Na prorrogação. Aí falei, bom, vou ter que... E eu, como vivia viajando, falei, não importa meio que onde mora, né? Tendo um aeroporto perto... com um pouco de conforto ali, de facilidade. Um conforto, shoppingzinho. É melhor escolher para a família do que para mim. E aí, no final de 2019 e tal, eu falei, bom, então vou voltar para São Paulo, não sei o que tem. Só que 2012 ou 13, enfim, 10 anos atrás, eu tinha, levando pecuaristas para visitar confinamento nos Estados Unidos, a gente fazia uma viagem todo ano, técnica, eu tinha visto uma máquina trabalhar num confinamento lá no Texas fazendo coxo. Coxo? Coxo de confinamento. Na verdade, eu vi os coxos de concreto contínuo, como se fosse uma barreira de rodovia, e aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha... Aquele coxo arredondado embaixo, normal? Exatamente, Só que era todo contínuo, assim, não eram várias peças, né? Era uma peça só enorme? Uma linha ali de 500 metros. E aí eu imaginei que era de tijolo aquilo lá, e perguntei pro gerente, falei, como é que vocês fazem isso aqui? Porque lá não tem mão de obra, né? Um monte de gente empilhando e alisando bonitinho. Falei, não, é uma máquina vem aqui, ela recebe concreto de um lado, joga do outro e vai saindo coxo. Aí eu falei, não, tipo, impressora 3D, mas na época não existia impressora 3D. Eu falei, não tô entendendo, recebe concreto de um lado, sai do outro, coxo. Tem uma trabalhando aqui, vou te levar a ver. Aí me levou a ver, tirei foto, achei aquilo fantástico, melhor coisa do mundo. É uma máquina independente ou é acoplada a trator? Ela é independente, ela é automotriz. A caminhão betoneira vem na frente, vai jogando concreto, ela vai andando atrás. E aí, eu tirei foto, filmei aquilo, e meu pai é engenheiro civil, especializado em rodovia, né? Cheguei aqui e falei, pai, descobri a invenção da NASA. Revolucionário. O que é? Falei, uma máquina que faz... Hoje é pecuarista também. E a gente sofria essa deficiência de construção rural, né? Pô, eu vou revolucionar o... Que dicas de passagem, o produtor rural, por vezes, ele tem que ser engenheiro, arquiteto. Exato, previsão do tempo, cotação de dólar, preço futuro. Tem que ser tudo. Produtor meteorologista, rural, né? Meteorologista. Tem que ser tudo. E a gente tinha essa demanda. E no meio rural é difícil encontrar fornecedores de serviço, né? Pô, contratar um pedreiro na cidade é difícil. Na fazenda, mais ainda, é longe, o cara tem que ficar alojamento, aí tem que levar os equipamentos de volta. Era uma dor. Aí falei, pai, olha a máquina que eu vi lá. Pra mim era... Outro mundo. Aí ele riu, falou, Fernando, você não tem novidade nenhuma, isso aí usa aqui em rodovia mais de 20 anos já. Aquela de fazer o meio-fio. Não é de fazer meio-fio, é diferente. O princípio é parecido, só que ela faz as barreiras, a Defense New Jersey, aquele mureta de concreto. Aquela mureta do Digo. Ela é bem maior que a de meio-fio. Tá. Falei, não, esse tipo de máquina existe, só que esquece trazer pro Brasil. Primeiro que são importadas, a máquina é caríssima, a tecnologia de operação dela, você não vai ter gente no Brasil pronto para operar. Aí ela precisa de uma estrutura em volta de usina de concreto, caminhão betoneiro, porque não é qualquer concreto que ela roda. É uma infraestrutura que as fazendas não estão preparadas. Esquece, aí não vai viabilizar. Aí jogou um balde de água fria. Bom, esqueci, ficou parado esse projeto. 10 anos depois... Não, e na mesma época, um sócio nosso da Confinarte, o Bruno, português, veio passear no Brasil. Foi nada, não? Foi nada. Veio passear no Brasil, com uns amigos pilotos, ele é piloto de avião, vieram trazer um avião. E aí ele viu uma obra do Exército, acho que do PAC, Lula, Dilma, não sei. O pessoal fazendo mureta de concreto em rodovia manual. O Exército lá, com forma, alisando e tal. E ele tinha uma construtora na época em Portugal, que tinha essas máquinas que fazia isso.
Que é o princípio mesmo do coxo. O mesmo princípio do coxo. Aí ele voltou, falou pro pai dele, pai, vamos pro Brasil. Portugal está tudo construído. Portugal e África eles trabalhavam. Brasil viu o exército brasileiro fazendo um negócio manual. Os caras estão há 50 anos atrás. Vou experimentar. Ele é um cara bem empreendedor. E aí ele veio sozinho, montou a construtora aqui para a rodovia. Na mesma época que eu queria trazer a máquina e meu pai te jogou um balde de água fria ali. Aí, passados esses 10 anos, o Marquinhos, do frigorífico Better Beef, tava reformando o confinamento dele, é muito grande, né? E sofrendo as dores de tira coxo pré-moldado, bota coxo no lugar, realinha, tiro do meio, quebra do lado que tava bom. E passou na rodovia e viu a equipe do Bruno trabalhando, fazendo mureta com essa máquina. Eu digo que foi dele a ideia, né? Aí ele parou, outro empreendedor, né? Marquinhos, parou, ele pegou o telefone. Quem que eu falo para usar essa máquina? Ah, fala com esse cara aqui. Aí ligou pro Bruno e falou: ó, queria saber se vocês fazem coxo. O Bruno, português, não era da pecuária. Falou: não sei o que é coxo. Não, para confinamento de gado de corte. Não, também não sei o que é confinamento de gado de corte. Mas sendo de concreto, é de concreto. Então eu vou aí que eu vou fazer. Aí foi lá, viu, conversou com o Marquinhos, montou uma forma e fez e reformou o confinamento lá da... Que até então usava aqueles pré-moldados. O molde. Pré-moldados. Aí faz a forma, tira, desforma, faz de novo, tira, desforma, depois alinha, né? Então é um processo moroso. Aí você precisa quase que um Munk para colocar aí no lugar. Exatamente. Aí você leva, por exemplo, cada forma de 2,5 metros, faz 20 formas, faz 50 metros por dia. Aí mais outro dia para desenformar, outro dia para colocar, né? E a máquina faz 300 metros num dia. 300? Pula de máquina, tá pronto. Aí ele reformou o confinamento do Marquinhos, mas que falou: ó, você vai ter muito sucesso. Não existe isso no Brasil. E existia mesmo, só que ele não tinha nem por onde começar, né? Ele não era da pecuária e tal. E aí um dia, conversando com meu pai, rodovia, pô, você tem a máquina? Ele falou: ó, eu tenho vontade de montar uma empresa especializada em construção rural para confinamento, contou a história do Marquinhos. Pô. Peraí, então você teve a sacada da ideia lá atrás, esfriou. De repente o cara que veio de Portugal... Tinha tecnologia, vou fazer. E ele tinha contato com seu pai? Tinha contato com meu pai, rodovia. Aí ele falou: lembra aquele... Eu quero fazer coxo. Falou: meu filho também. Lembra aquela ideia daquela máquina e tal? Bota esse cara aqui e tal. Aí começamos a conversar e viabilizou. Falei: bom, acho que dá negócio. E eu falei: não, então vamos Aí eu vou que eram meus clientes, que eu conhecia, amigos e tal. Falei: vamos numas vitrines aí. Você já dava assistência para confinamento? Já, Aí... Como o nutricionista. Como nutricionista, Nutricionista para os confinamentos. Exatamente. Aí liguei para uns amigos tal, e são referências, né? E todo mundo já tinha visto isso, tinha essa demanda, né? Falou: ó, tô com aquela... Lembra aquele coxo que a gente via lá nos Estados Unidos? Estamos fazendo aqui agora, queria te apresentar. Pô, vem aqui. E ficou perfeito na primeira puxada? O primeiro projeto já deu certo? Não, assim... na verdade, o que acontece? Esse coxo... A grande dificuldade tá em achar o concreto certo para a máquina. O molde nem tanto? Não, o molde é o mesmo. A gente levou um tempo. O primeiro molde que a gente fizemos até lá no Paulo Emílio. E ficou apelidado de coxo de elefante, porque era muito grande, muito... assim, era muito bruto, sabe? O negócio... Foi quando ele começou o confinamento lá, o Paulo Emílio? Não, eu já tinha montado, a gente fez uma linha. Mas ficou exagerado, o coxo de elefante. Aí a gente foi refinando, então a forma a gente foi ajustando o projeto. Certo. Mas o que acontece é que a máquina não roda se o concreto estiver perfeito. E pedra e areia é variável. Então a pedra da região de Rio Preto é diferente da pedra de Minas, a granulometria da areia é outra, puxa água. Então para cada material você tem que criar uma receita nova. Não é simplesmente a textura do concreto, tem todas as variantes aí. E é isso que meu pai jogou o balde de água fria na época, falou: ó, você não vai ter gente no Brasil capaz de fazer isso. E daí não tinha mesmo. Mas só perguntando tecnicamente, como é que funciona isso no caso da mureta da rodovia? Também tem que fazer para cada região, você vai lá e faz um... E não é uma análise laboratorial, isso que eu fiquei bobo. Falei: não é possível, assim, mando pro laboratório e vem o resultado. Não é assim. Não? É meio no feeling. E aí só tinham 2 pessoas no Brasil capazes disso. Um era o Manuel que trabalha com o Bruno, e o Bruno também, portugueses, e um outro sócio nosso, o Robson, que também conhecia do negócio. Eu falei: pô, mas não é possível que eu não consigo... Eu como engenheiro, né? Faz um cálculo aí, não dá. E ainda é assim. Até hoje. Então, em cada fazenda que a gente faz o primeiro teste, um bebedouro, um coxo que vai ficar no pasto de 3 metros,
E às vezes dá errado, às vezes desmonta, tá? Aí você ajusta aqui, mexe ali. Então esse ajuste fino tem um base, mas o ajuste fino é no local. Entendi. Aí regiões que a gente volta, aí já conhece, né? Fala, não, ali vai ser da mesma pedreira, da mesma areieira. A hora que você acertou a receita, aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Exatamente. E aí veio, pô, vamos montar essa empresa. E aí o início era só mesmo fazer os coxos e o pé de boi teve bastante sucesso. Até que um dia meu pai perguntou para mim, um dia lá em São Paulo, falou, quem que faz projeto para vocês? Eu falei, não, quem que faz o projeto de drenagem para vocês? Eu falei, ninguém faz projeto de drenagem. Mas como assim? Dos confinamentos. Dos confinamentos. Porque você começou a dar assistência para reformas ou até para construção de confinamentos. Exatamente, né? Desde o zero até a reforma. Uhum. Aí, não tem projeto de drenagem. Tem lá o projeto, o layout do cara. Pô, mas ninguém calcula o volume da canaleta, quanto que vai chover, quanto que vai escoar a água. Não. Aí aquela cara de, não, você tá no século retrasado, né? Mas tem isso? Tem, tal. Aí a gente aí indicou uma empresa de consultoria. Não é a gente que faz, né? Eles fazem drenagem. Rodovia, aeroporto. Especializado em drenagem. Especializado nisso. Então a gente acabou juntando, né? O nosso foco é a construção. Mas a gente acabou nessa caminhada aí juntando o parceiro de terraplanagem. Então esse cara que fazia, e faz ainda, né? Então a empresa de terraplanagem monta loteamento, condomínio, ele entendeu como que tem que ser a terraplanagem para confinamento. Esse é um dos parceiros nossos. Tem outro que faz a drenagem, tem os projetistas que faz o projeto. Então a gente vai juntando o leque de especialistas para entregar basicamente o know-how que a engenharia civil tem. Então, se você vai construir uma fábrica, tem uma enormidade de projeto. E muitas normativas e... Muita... E o confinamento é uma fábrica de carne. E que depois eu percebi que não podia ser assim, o Rafael Vilela compra os coxos, põe lá onde ele acha que fica bom, troca uma ideia com o gerente da fazenda, aí chama o tratorista para ajeitar. Não podia ser mais assim. Hoje os negócios são gigantescos, né? Então, pô, a gente tem que profissionalizar isso daí. A gente acabou trazendo essa tecnologia que eu digo da engenharia civil para entregar um produto mais rápido, mais durável, melhor e nem começou o brinco ainda. Agora já tem o interesse dos biodigestores, né? Então coletar todo 100% do dejeto para produzir gás. E então parti meio que da nutrição, pastagem, foi caminhando por nutrição, acabei agora mais na parte infraestrutural, né, do negócio, de enxergar o layout, um projeto como um todo. Sim, você tem que fazer para expandir outra... Então, mas essa empresa que você foi trabalhar, você veio para fazer assistência ao produtor rural de nutrição. Isso. De repente ela se transforma numa empresa de engenharia civil. Basicamente sim. Construtora, né? Uma construtora rural, só para o agronegócio. Exatamente. Cara, que virada de página. Virada de página. Mas você continua ainda com a parte de nutrição. Sim, com a parte de nutrição, sim. Tem também o outro negócio que é a nossa empresa de consultoria. Aí nutrição, pastagem, que eu não posso parar, além de não atender os clientes, é o gosto, né? É o amor pela... Tem que fazer conta de adubação, de quantidade de calcário, de formular dieta. E aí a gente dá consultoria basicamente para grandes confinamentos e empresas de nutrição, né? Então, mas vamos falar da construtora, que eu tô gostando dessa ideia, porque é o que você falou. Eu vou lá, vou ter a minha propriedade, agora eu faço. Eu acho que minha cocheira meu retiro fica bom aqui, acho que isso fica bom ali, né? E só para confinamentos ou não? Para outras atualmente frentes? Sim, a gente fez um aviário com bastante sucesso, Também baseado nisso, com questão de solo, drenagem, tudo. Porque quando você faz com um projeto, acaba ficando mais barato a obra, mais rápido e mais garantido. A chance de erro é menor. Então você gasta mais tempo e dinheiro projetando, mas isso te economiza muito tempo lá na frente depois. Então quando você traz tecnologia, fica mais rápido, acaba ficando mais barato. Às vezes não fica mais barato do que a solução atual. Pode até ficar mais caro, mas vai durar. Não vai durar 5 anos, vai durar 20. Né? E agora fica otimizado, isso é fato. E a gente tem interesse também, estamos estudando aí gado de leite, né? Então, tudo que é infraestrutura de concreto, porque aí o que acontece? Um dos limitantes que meu pai colocou é a infraestrutura em volta. Usina de concreto, caminhão betoneiro. Você vai fazer uma obra no interior do Mato Grosso que o cara está a 150 quilômetros da próxima usina de concreto. Não vai chegar concreto de nada. E a gente sentiu essa dor. Aí o que a gente fez? Investiu
na infraestrutura. Então compramos usina de concreto, compramos caminhão betoneira. Então hoje a gente é capaz de ser autônomo. Eu consigo montar uma estrutura de concreto qualquer confim do Brasil, que eu levo tudo para lá. Qualquer lugar que hoje você consegue trabalhar na própria fazenda. Na própria fazenda, qualquer lugar. Então a gente está preparado para atender onde ninguém está. Que bacana. Que era acho que foi legal, porque assim, o limitante que meu pai pôs foi justamente aquilo que a gente teve que criar para superar o limitante, né? E aí com essas variantes que você falou sobre a granulometria da areia, a qualidade da pedra, etc., é isso que você vai ter que estudar na hora. Exatamente. Mas o resto você tem tudo ali na mão. E aí as pessoas, já há 4 anos fazendo isso, as próprias pessoas se desenvolveram. Então hoje o operador de usina nosso, ele mesmo já dá uma corrigida ali, ele já conversa com o operador da máquina, o cara eles já se entendem e o negócio já se otimiza sozinho, entre aspas. Sozinho não, teve 2 pessoas pensando. Claro. Mas a gente já tem gente com experiência para falar, não, vai funcionar, não vai funcionar, muda isso aqui, muda ali. Você falou da pecuária de leite, é um negócio que é muito, que a gente tá vendo hoje aí, o tal do compost barn, né? Que são aqueles galpões onde a vaca fica ali confinada 100% do tempo. Aqui é um projeto que não custa barato, né? E ao mesmo tempo não pode errar. Posição de sol, chuva que bate de um lado, etc. Tem muita variante também. Muito variável. Muito variável, né? E assim, onde consome concreto a gente vai estar, sabe? E precisa de técnica, tanto desde a terraplanagem, a compactação exata do solo. E assim, eu sou filho de pecuarista, cresci vendo isso, mas das coisas que me incomodava é o amadorismo. Eu sou fissurado em tecnologia. E tecnologia para mim não é só o digital. Toda ferramenta, um arado é uma tecnologia, a escova de dente é uma tecnologia, né? Arco e flecha já foi uma tecnologia, né? Tecnologia do momento. E o que me incomodava é o amadorismo de algumas coisas que eu via. Hoje mudou muito, Magro. Mas assim, eu ia no hospital, você tem máquina para tudo, ressonância magnética, diabaquara. Aí se ia no agro, ainda era o trator 75, não dá para fazer, o manual. Sempre me incomodou. E aí, agora eu comecei a ver que não tem amadorismo. Tem a compactação certa do solo, não pode formar lama no confinamento. Só forma lama porque o solo não foi preparado para isso. Estrada rural, que a gente sofre muito, eu sofro muito, não é para ser daquele jeito. É para ser daquele jeito porque ela não foi feita do jeito certo. Mas a estrada rural não tem... Existe uma possibilidade, sem ser cascalhada ou qualquer coisa que dê para evitar? Porque na época das chuvas ali no Mato Grosso, nem sofrem. A estrada cascalhada é uma tecnologia. Agora, o que precisa ser feito é um estudo, tirar a água dela o mais rápido possível, a compactação na densidade certa, o número de saídas de água, o volume de água, isso precisa ser calculado. E no fundo não é, né? Vai lá a patrulha da prefeitura, patrola, quando passa um rolo, dá uma passadinha, né? E tem norma para tudo. Vou dar um exemplo. Uma vez, meu pai sempre trabalhou no estado de São Paulo, e é nítida a diferença das rodovias do estado de São Paulo pro resto do Brasil. Aí uma vez um governador pegaram um dinheiro acho que do BID, enfim. E aí, só que um dos compromissos é que as rodovias tinham que ser para ser financiada no padrão do estado de São Paulo. Aí chamaram lá meu pai, não só ele, né, mas a equipe. Essa é a questão fora de São Paulo. Não, era dentro de São Paulo, mas eram vicinais. Ah, tá. Tinha que ser no padrão. O que vocês fazem? O que é o padrão que vocês querem? E meu pai falou, não, nenhum. Simplesmente a gente segue a norma. Tem norma já para isso. Nacionais e internacionais, de traçado, de drenagem, de espessura de asfalto. A gente não inventou nada, só segue a norma. Na Confinarte a mesma coisa, assim, a gente não inventou nada. Como chama essa empresa? Confinarte. A gente segue a norma. Mas essa norma é baseada em quê? De alguém que criou, de vocês que criaram? Não, normas brasileiras de terraplanagem. Então, assim, qual é o grau que você tem que compactar o solo? Tá lá escrito na BNT. Para fazer um pavimento. Certo. Como é que você tem que amostrar? Para pavimento. Mas e para você transferir isso para uma área de confinamento, você teve que desenvolver? Não, a gente adapta tudo. Porque assim, basicamente a parte do concreto do pé de boi é um pavimento. Aonde eu quero que a água escoe sem formar lama, eu faço um cálculo para isso. Então a gente foi adaptando, na verdade, né? As normas que já existem, mas o como construir, a norma tá lá. A norma tá lá. E aí deixou de ser amador, né? Entendi. Aí fica mais rápido, às vezes sai mais barato, ou então fica mais eficiente. Pô, aqui realmente fiz uma canaleta em V aqui que não transborda, que não estraga, que não dá erosão. Agora, isso aí já trouxe o reflexo lá na ponta da conta de algum projeto de vocês que já falou aqui no final, o resultado tá aqui nítido? Já.
E eu tenho um exemplo muito legal, um confinamento cliente nosso, foi um dos primeiros clientes. E assim, já era o benchmark em termos de eficiência. Esses caras são muito bons, o que eles fazem. Já era um confinamento eficiente. E até o proprietário é engenheiro civil e nos ajudou muito, né? Já fazia muito bem tudo. E a gente fez 2 linhas novas para ele lá. E ele tinha as linhas antigas. E uma das inovações que ele nos ajudou a desenvolver foi o pavimento na frente do coxo. Então hoje a gente pavimenta 1,25 m de concreto na frente do coxo. Certo. Que ali onde cai ração e matéria orgânica torna o solo mais permeável. Certo. O que a agricultura quer, um solo poroso, rico em matéria orgânica, é o que a gente não quer. Porque ele aumenta a retenção. Dentro do confinamento. Porque ele aumenta a retenção de água, um solo com mais água é mais friável, amolece. Aí ali cai ração, a matéria orgânica deteriora, aquilo ali fica mole, aí começa a fazer buraco e vagão, e tem tráfego. E o gado pisando em cima e tal. É fora do coxo, é onde o caminhão passa. Ah, fora Não, lá de fora. Aí não, o de boi pisa também, mas a gente já fazia. Já é pavimentado. Já é pavimentado. Aí fora começa a amolecer aquele solo. E o caminhão passa e que vai afundando. Certo. Aí a balança do cara começa a oscilar. Aí o tratador tá andando lá, tem 4.000 kg, 3.800, 4.200, papá. E aí ele não consegue tratar direito. Ele falou, não, vamos fazer pavimento aqui também, do outro lado eu cuido da rua, mas aqui vai andar no asfalto. E aí melhorou a eficiência de trato dele. O filho mede muito, eles têm um número lá, eu não tenho esse número aqui, mas a medida foi que ele me ligou e falou, preciso que você venha fazer, depois de uns 3 meses operando. Você precisa vir fazer o pavimento nas linhas antigas. Você não fez o coxo, quero só o pavimento. Pavimento de asfalto mesmo? De concreto. Concreto. Que ele mediu, o que eu tô gastando de comida na rua nova e o que eu tô gastando de comida na rua só não pelo fato do balanço da balança. Da balança do trator, no caminhão, que seja. Dava oscilar. Então ele já. E aí nessa oscilação ela joga menos ou mais, é isso? O cara não sabe exatamente quanto que tá fornecendo. Então a eficiência de trato, que é o desvio entre o previsto e o realizado, ou seja, eu quero jogar 1.000 quilos. E aí os melhores confinamentos, o previsto e o realizado tem que quase que bater. Nunca bate. Eu não tenho esse número aqui, nem vou arriscar, mas dando um exemplo. Um ruim é 5%, o dele já era bom, era 3% e virou meio. Entendi. E só que ele mede em tudo. E aí ele, não, preciso que você venha aqui. Eu consigo ir e tal. E a gente trabalha com agendamento para tal dia. Não, que com tal dia ficou doido. Tinha que ser amanhã. Fez a conta do quanto tava perdendo de dinheiro, né? Jogando comida a mais ou a menos. Esse é um exemplo que eu gosto muito de citar, o tanto que o impacto para quem mede, visual. Né? O outro impacto visual é conseguir operar o ano inteiro, né? Os confinamentos estão evoluindo, cada vez vai ficando mais caro. A máquina fica maior, mais eletrônico. Então, fica mais eficiente, mas o investimento é maior. Certo. E aí você precisa diluir por mais tempo. Então, tá todo mundo caminhando para operar cada vez mais, estendendo o período, né? Não tem mais de maio a setembro. Então, a gente caminhando para rodar o ano inteiro. E aí a chuva, que não era um problema, passa a ser. Exatamente. Porque muitos confinamentos paravam, né? Ou param ainda, né? Na época das águas, que a gente chama. E aí não tinha problema. Escorrer água lá, depois você vai operar na seca. Quando você começa a operar nas águas, aí você começa a enfrentar desafios que não tinham. Tem bastante confinamento que roda o ano inteiro já hoje? Os confinamentos que eu digo empresariais, né? Ou seja, aquele cara que não tá ligado num sistema de completo. Ele tem um confinamento exclusivo. É uma indústria. É uma indústria. Ele roda o ano inteiro. Às vezes diminui a lotação e tal, mas não para. Tem muitos. É uma indústria mesmo. É uma fábrica. E aí esse cara mede que ele não pode ficar 2 meses parado, que ele tem que diluir custo fixo. Geralmente esse cara conhece o custo de manutenção dele. Então, uma das coisas que a gente recomenda, compactar com rolo pé de carneiro o fundo de todas as baias. Não se fazia isso antes. Já tem confinamento vários, comprando rolo, o cara faz a conta, os profissionais, né? Pô, compensa eu comprar o rolo do que ficar reformando o fundo de baia, tirando. Mas você fala passar o pé de carneiro o quê? Com frequência? Depois de tirar o gado? A gente na implantação faz bem feito uma vez só. Certo. E aí você tem que remover esterco, não pode deixar aquele material orgânico. Então, tirou uma vez por giro, tira o esterco. Aí você vai praticamente não ter mais problema de manutenção. Quando não foi feito isso, aí você tem que fazer na retirada do esterco. Então, assim, tá evoluindo muito como é lá nos Estados Unidos, né? O confinamento é aquela atividade, ele não tem gado a pasto. É uma indústria. Não para o ano inteiro.
Porque lá eles têm a vantagem que onde tem a indústria de confinamento não chove, né? Chove pouco. Aqui a gente tá e cada vez o boi tá indo para onde chove mais, né? Norte do Mato Grosso, Rondônia, Pará. Mesmo o estado de São Paulo, Paraná. Então, esses são desafios climáticos diferentes. E que a gente tem que desenvolver a nossa solução, vamos dizer, a nossa expertise aqui no Brasil. É toda estrutura rural, né, Fernando? Toda estrutura rural. Toda infraestrutura rural, muito bacana isso aqui. Só que eu esqueci de te dar o boné, que tá aqui desde o começo, o boné oficial do Agro 360. Obrigado, o nosso presente que fica, pode deixar que aqui não vai esquecer ele aqui. Tem que levar nas suas assistências e tá com ele na cabeça. Obrigado. Mas, o Fernando, a gente tá falando sobre essa infraestrutura, eu acho muito interessante isso aí. A questão, são muitas questões técnicas que eu tô vendo que você foi muito assertivo em começar lá na nutrição e tudo mais e trazer uma especialização nessas construções e todas. Você estava falando pé de carneiro passando no confinamento e tudo mais. O tamanho das baias para o número de cabeças, eu já vi algum comparativo disso, né? Se fala em 12, como é que é isso? O padrão hoje é 15 metros quadrados por cabeça de... Não era 12? Aumentou um pouquinho? 15. 15. E assim, aí tem um modo de enxergar. Então você pega, por exemplo, já tem trabalhos aqui no Brasil mostrando que conforme você aumenta a área, você melhora o conforto, o animal ganha mais. Pessoal do bem-estar animal e tal. Certo, mas eu vi uma história, que eu posso estar enganado, que com várias baias menores, mas com o mesmo número de 12... Perdão, não sei porque eu tô com 12 na cabeça. Com o mesmo número de 15 cabeças... 15 metros quadrados. Tá. O tamanho de cabeça, o número de cabeças no lote menor. Isso. Dá um resultado melhor. Dá. Mas, então assim, o número de cabeças no lote é algo que implica. E hoje o padrão é 100 a 120 cabeças, também ninguém sabe por quê. Dentro de uma baia. Começou porque começou. Agora, se você pegar essas 120 cabeças e dividir em lotes mais homogêneos, 2 de 60... O resultado é melhor. Pro animal, e fica até melhor pro seu manejo. Você tem 2 baias para controlar, dá um pouco mais de trabalho. Mas você consegue ajustar melhor ponto de abate, quanto que o animal consome de matéria seca. E pro bem-estar dele é melhor o de 60 do que o de 120. Você imagina mesmo tamanho da metragem quadrada, porém dividido ao meio, precisa ter lotes menores. Exatamente. Aí tem vários aspectos, assim, desde comportamental, ou seja, eles conseguem estabelecer melhor a hierarquia e aí brigam menos. Você consegue, pensa que numa baia de 120, bem homogênea, vamos falar em mais bem homogênea, né? Mas tá todo mundo comendo ali a média. Tem o que come 20% a mais e o que come 20% a menos. A hora que você separa em mais homogêneo ainda, você tem uma variação entre os 60 menor do que entre 120. Certo. Aí, de repente, se poderia, em vez de você descascar a baia, que a gente fala, ou seja, matar metade da baia e deixar outra metade, você pega aqueles animais que já estão prontos, teoricamente são mais homogêneos, e abate primeiro. Aqueles que poderiam ganhar mais peso ficam um pouco mais. Certo. E você melhora a eficiência do teu sistema. Então, o meu conhecimento de nutrição e de manejo prévio ajudou muito a gente pensar nas infraestruturas, né? Aí você pega na Austrália, por exemplo, que é um país seco, que não chove, é proibido você usar mais do que, acho que 20 metros quadrados por cabeça de confinamento. Se você precisar, você tem que justificar para o órgão ambiental. Por quê? Porque lá eles usam a urina e o esterco como fonte controladora de poeira. Não tem água. Então tem que ser menor para ter menos poeira. Entendi. Austrália é seco. Aqui no Brasil é o contrário. Se a gente fizer 10 metros quadrados por cabeça em Vilhena em novembro, vira um pântano. Um brejo. Então, sempre menor é pior ou melhor? Não, depende muito da tua situação. Do lugar que você tá. Do lugar que você tá, exatamente. Aí eu fui num confinamento em Iowa que tinha 6 metros quadrados por cabeça. 6? Num galpão. Mas era totalmente pavimentado, emborrachado, e tava menos 20 fora. Então tinha que ficar todo juntinho para gerar calor. Por isso que às vezes a pessoa vem falar de uma coisa, tava apertado. Não era necessário. Era necessário. Geração térmica ali. Então, aí você entrava dentro do galpão, sem aquecedor, você podia tirar a blusa. Assim, sentia frio, mas dava para tirar a blusa, porque o calor gerado pelos animais era o próprio aquecimento. Não funcionaria isso aqui, Sorriso, no Mato Grosso. Claro. Né? Então, tem que entender bem as situações. Né? Da parte do fechamento lateral da cerca de cada baia, o que é usual hoje? O que é o melhor para ter resultado no confinamento? A gente está desenvolvendo também. A gente pegou um veio de inovação e tá nisso aí. Padrãozão melhor de todo pecuarista, cerca de aroeira, né? Mas no arame? No arame.
Só Na que cordoalha, tá? não, na cerca lateral é um arame. Arame normal, arame Arame liso. normal, é. Não acaba nunca aroeira, só que você também não compra praticamente aroeira mais. O Brasil Não acha mais, né? Existe plantação, alguém que faz para comércio? Esses dias aroeira? eu vi no Twitter até uma pergunta sobre isso e tal. Não conheço quem faz comercialmente plantação de aroeira. Acho que demora muito para crescer, né? É, né? É. Aí a gente tá desenvolvendo até com o Lô, nosso grande amigo, Aras Fazenda Mosquito. mosquito. O Lô é inovador também, ele gosta Ele é fenômeno. de coisa nova. Já teve aqui, você assistiu? Já assisti, É. assisti. Totalmente elétrico. Então, assim, Elétrico? a gente vai fazer os postes a cada 10 metros, tudo Uhum. elétrico. Então, numa cerca convencional não ia funcionar. Com aquelas fitas? Ou com a. Não, com arame mesmo. Com arame... Ah, o arame tradicional. Exatamente. E só não vamos fazer a cada 20 porque é o primeiro. Tá. Mas, de repente, a gente vai diminuir muito o custo de material e tempo de implantação da cerca fazendo tudo no elétrico. O Ernesto está nos ajudando nisso aí, da Datamars. A gente tem feito já, outra inovação que a gente trouxe, isso já é realidade, o cercamento frontal do confinamento em tubo metálico galvanizado. Então o nosso coxo permite com que você faça o tubo embutido na parede do coxo, como os confinamentos americanos são. Então, Estilo canzil? isso, Aquele de gado de leite. de gado de leite. Só que a gente faz um a cada 5 metros, né? E um tubo horizontal. Certo. Então lá na frente já eliminou madeira e fica mais barato até do que você colocar palanque de madeira. O ferro, tubo metálico, o metálico fica mais barato? Fica mais barato. Ah. E não acaba mais também. Aí o desafio é externo, né? Lateral. Mas eu vou dar um jeito ainda de fazer. Externo que você fala das baias. Das baias, os laterais. Tá. Mas vamos dar um jeito de fazer tubo metálico. Esse elétrico está sendo uma experiência ainda, ou não? Eu acho que vai funcionar. Mas assim, o Lô topou ser o piloto, sabe? Ah, o Lô. Porque já se usa cerca elétrica nos confinamentos, só que numa estrutura de cerca convencional. Então, assim, se o gado não respeitar o choque, pelo menos tem a cerca convencional ali. Certo. Mas a gente vai fazer 3 fios a cada 10 metros. Ou seja, 3 fios. Se eles não respeitarem o choque, vai sair. Entendi. Só que vai ficar muito mais barato e mais rápido de fazer, né? Fazer a cerca demora. Cerqueiro lá. Não, imagino. Então, você pegar um curral que tem 40 metros de fundo, por exemplo. A cada 4 metros são 10 lascas que você tem que fincar. Se você fizer a cada 10 metros, são 4. São 4. Você elimina em 60% o tempo do cara fincar aquilo lá, imagina. E é uma atividade manual, morosa. E de arame também, que você usaria 25, convencional, quantos fios? 5 ou 6 vira 3. Vira 3. Cai praticamente a metade, né? Metade. Então essa eficiência aí que a gente quer trazer. A gente não quer fazer nada que... fazer igual todo mundo faz. Não, tem que ser mais rápido, mais barato e melhor, mais eficiente. Uma das grandes dificuldades também, para fechar, porque o confinamento é muito perto do céu do inferno ali, né? Coisa é muito... E as perdas de ração na distribuição ou no próprio manejo ali do próprio gado, tem algum trabalho nessa infraestrutura para minimizar a perda? Tem esse da pavimentação, da conformação do coxo. Isso vem muito com o que eu aprendi olhando os americanos, né? Eu sempre levava, todo ano a gente organizava uma viagem e levava um grupo de pecuaristas brasileiros para ver uma parte lá dos Estados Unidos. Não que por ser Estados Unidos, é porque... Assim, onde lá? A gente já foi pro Texas, pra Flórida, pro Nebraska, pra Iowa. E o que, sendo da nutrição, o que mais me chamava a atenção é que na nutrição a gente tá muito próximo à ciência dos melhores do mundo. Então, assim, nós do Brasil, você Nós do Brasil. O que eles têm lá, a gente tem aqui. O limiar, a gente tá muito próximo do limiar máximo. Não que esse limiar máximo é fixo. Ou seja, daqui 2 anos descobrem que o limiar máximo era outro ponto. Mas hoje, do conhecido, a gente tá muito próximo. O que a gente estava atrás deles? Na infraestrutura e nos processos. Processo gerencial. Do cara saber o que fazer, a hora de fazer. Eles eram muito mais eficientes. Então, assim, eu ia num confinamento lá de 50 mil cabeças estático, que estava usando a mesma tecnologia nutricional que a gente tem aqui, que a gente já usava aqui. Só que o cara... Quando você fala em tecnologia nutricional, são os aditivos, a formulação, o processamento da dieta. Estava muito próximo. Só que eles tinham 30% dos funcionários que a gente tem, metade das máquinas e 70% menos dos problemas, tudo funcionando no reloginho. Até tem um fato interessante, a gente pediu para visitar a fábrica de ração do confinamento. E aí, vamos lá, tal. E a gente mostrando ali, conversando e tal. Depois de um tempo, o gerente do confinamento estava comigo e falou, fala pro pessoal dar um tchau para aquele cara ali.
Aí eu falei, pessoal, dá um tchau pra aquele cara. Aí todo mundo, tá, deu tchau. Esse cara, o sujeito tirou o capacete, jogou no chão e saiu bravo. Aí eu falei, viu, o que aconteceu? Porque deu tchau e saiu bravo. Ele falou, não, ele tá bravo porque eu pedi 5 minutos pra mostrar a fábrica pra vocês e a gente já tá aqui há 15. E aí tá tomando o tempo de produção dele, ele tá bravo porque ele não vai cumprir a média de eficiência do dia. Aí ele ficou bravo, foi embora. Aí isso me chamou a atenção, o cara tem uma meta de tempo de eficiência. Uma visita de 10 minutos tava prejudicando o tempo de produção dele, tava bravo. Aqui no Brasil, quantos confinamentos, quantas indústrias... para tomar um cafezinho 10 minutos, mostrar pra turma ali, não custa nada. Tamanho era o ajuste da operação do sujeito. Então eu comecei a ver que é nisso que eles são mais eficientes. É porque não tem máquina tapando buraco, cavando buraco, cuidando de erosão. O caminhão não quebra, então tem menos caminhão. Porque a oficina do cara já tem um plano de manutenção preventiva bem estabelecida. Aí tem menos gente. E eu visitei um confinamento, tava com o consultor, porque a gente foi na cidade. O que não fazer? Não, pegar o dono aqui. Ele trabalha numa oficina mecânica, tem uma oficina. Aí pegamos ele, achei estranho, mas assim, ele foi acompanhar a visita. Né? Aí chega lá no confinamento, não tinha ninguém no confinamento. Então a gente foi pegar o dono para nos mostrar porque não tinha ninguém. Falei, mas quem fica aqui? Falei, não, eu trato cedo e meu filho trata tarde. E não tinha nenhum cachorro para tomar conta. Quantas cabeças? 2.400 cabeças num galpão. O pai e o filho tratando. O pai e o filho. Falei, mas, sim, ronda sanitária, não, aí vem um veterinário, ele vem aqui, olha os animais, tem essa lousa aqui que ele coloca o número do animal, o que tá doente, o que tem que fazer. E é isso. Falei, mas não tem 2.400 animais, tem trator, serralheiro, máquina pra lá e pra cá, 5 peão montado em mula, né? Não, eu trato da manhã, meu filho trata à tarde, a gente trabalha, tem a nossa oficina lá na cidade, e o veterinário vem aqui, aí chega às 5 da tarde, tinha lá o quadro, né? Veterinário, animal tal, tá com isso, aplicar tal dose. Resolveu. Simples assim. E, então, assim, a eficiência dos caras é muito maior. Né? Isso que me chamava mais atenção, isso que a gente quer trazer. Né? A gente precisa dessa cultura de ser mais eficiente no tempo. Né? E você tem visto nos resultados onde você tem aplicado o trabalho de vocês, você vem vendo essa eficiência, com certeza. Diminuição de mão de obra? Com certeza. Tanto é que o feedback dos clientes é muito positivo e a recompra, né? É gostoso ouvir de um cliente falar assim, não, eu não me preocupo mais com esse tipo de infraestrutura, eu não me preocupo mais, vou chamar você sempre. E aí nas reformas estão fazendo tudo com você. Tudo de novo. Então assim, vai primeiro ano, faz o segundo, tem cliente que é 3 anos chama a gente lá. Quase que vira uma obra perene lá, né? Exatamente. Aí tem os outros problemas bons, né? Que o sujeito contrata uma linha. Vamos fazer uma linha aqui. Quando você fala em uma linha... uma linha, por exemplo, 300 metros. 300, seja quanto for. Vou fazer só 300 agora. Aí no meio do caminho, a hora que ele vê operar, ele gosta, não, eu vou fazer tudo. Vou reformar inteiro. Mas eu já tenho agendamento pro próximo. Não, mas você já tá aqui, você não sai. Aí você começa, não, então acelera aqui, não posso falar não pro cara. E isso é muito comum. Agora menos, mas no começo ninguém conhecia a gente, então o cara queria pagar pra ver, sabe? Sei. Faz uma linha 300 virava 900. Então, até já deixava um cronograma meio aberto, que sabendo que podia acontecer. Aí hoje em dia já não, o pessoal já conhece mais. Tá? Os confinamentos grandes que vêm, você já falou sobre isso, mas que vêm já com eficiência trabalhando, já estão acordando para a necessidade real desse planejamento de infraestrutura? Os profissionais já têm. Quando eu digo não tem, é a média, né? Mas você tem um topo da cadeia que já tem, sim. O legal é que está se espalhando, né? Está se espalhando até para aquele sujeito que nunca confinou e fala, já quero começar bem. Isso é uma chave que tem que estar ligada dentro do novo investidor, né? Exatamente, eu quero começar bem. E eu digo mais além, assim, começar já prevendo a expansão. Porque outra coisa que é muito comum... Fazer um projeto embrionário, que pode crescer. Que pode crescer. O meu primeiro trabalho foi numa empresa japonesa. O japonês é fantástico em planejamento, né? Então você chegava na fábrica deles, era uma fábrica cheia de espaços vazios. Uma máquina aqui, outra lá longe, outra lá longe. Aí você andava um gramadão para chegar no outro departamento. Falei, por que isso? Não, porque é feito para crescer. Já pensa com espaço... Já pensa grande. Para aumentar. Não sei se amanhã, se é daqui 10 anos, mas espaço tem. A mesma coisa tem que ser os confinamentos. Ou a fazenda em si, né? Você tem que montar a tua fazenda pensando que daqui a 10 anos ela vai ter que ser diferente. A minha fazenda é assim, 20 anos atrás,
Quando eu estava na faculdade, tinha uma demanda. É. Hoje aquilo ali já tá tudo ultrapassado, já mudou. Vai mudando. Todo negócio é assim, né? Agora, o coxo em si, que foi o seu... O que abriu as Início, portas, né? Eles não tem perigo de quebrar? Já teve Não. caso de quebrar? Nunca teve caso de quebrar. Porque ele é sustentado no quê? Ele tem um pé embaixo? Não, ou ele vai é apoiado no solo. Apoiado no solo. Só que o concreto extrusado hidraulicamente, que é essa máquina, ele tem uma resistência altíssima. Então, assim, não vai ferragem. Essa era outra dúvida que tinha no começo. Pô, mas não vai ferro? Não, mas e se quebrar? Se não vai ferro, quebra. E é o contrário. O fato de a minha dúvida aqui é o seguinte, você tem 300 metros de coxo, se quebrar aqui no meio... Então, quando a gente como fala... é que eu faço o remendo? Quando a gente fala que não quebra, porque a barreira New Jersey é projetada para segurar um caminhão. Quando você usa essas barreiras de concreto, quando você não quer que um veículo atravesse para a via contrária. Certo. Então, ela é feita com um caminhão carregado, bater e voltar para a pista, sem quebrar. E eu tenho até uma foto, numa das apresentações que eu faço, o caminhão tá em cima dela ali. Um caminhão. O nosso coxo, ele é mais baixo, e se você cortar ele assim, são duas pirâmides uma apoiada na outra. Então ele é praticamente a mesma espessura da barreira, só que ela é mais baixa e um ainda apoia o outro. Então ele é geometricamente até mais resistente que a barreira. Totalmente calculado para não quebra. Para não quebrar. E esses dias teve um cliente que me mandou foto, pediu para não divulgar, mas o trator não era tratorista, era um funcionário que pegou o trator para ajudar lá e o cara provavelmente bobeou, já tá no Zap Zap, né? E se perdeu na curva e o trator subiu em cima do coxo. Na curva ali. Resultado, não riscou o coxo e quebrou o chassi do trator. Caramba. Então assim, não quebra mesmo. Nem a parede dele não é fina o suficiente para que quebre? Não. O trator subiu em cima, riscou e quebrou o chassi. Quebrou o chassi do trator, vazou o óleo e tudo. E não quebra. Então, literalmente, ele não quebra mesmo. Se quebrar, a gente arruma, mas não quebra. Mas você já não deve ter usado isso aí, mas deve ter alguma técnica preparada no caso de uma manutenção, caso quebre. Tem. Que é refazer. É refazer aquele... Mas não... Até uma das primeiras obras nossas também. E a gente falando que não quebra, esse cara perdeu o vídeo. Uma pena. Mas tava o Bruno e eu lá, e o cliente falou, não quebra mesmo. Falou, não quebra mesmo? Não. Falou pro funcionário, traz a marreta lá. Vamos ver se não quebra. Se quebrar, vocês arrumam agora. Então quero a garantia, já traz a marreta. Pode mandar a marreta aí. E aí o funcionário meteu a marreta e o coxo tinha 2, 3 dias de feito. E não quebrou. Então realmente, por enquanto, não quebra. E aí ele perdeu o vídeo do WhatsApp, senão seria um marketing legal. Não, que bacana. Bacana, muito... E assim, pro cara, os módulos que você consegue fazer é para qualquer tamanho. Para qualquer tamanho. Se quiser fazer um pequeno confinamento para ir crescendo depois... Como o Brasil é muito grande e o custo é logístico. A gente atua Brasil e Paraguai inteiro. Então, assim, se é muito pequeno o módulo e eu tô com a equipe muito longe, o frete para transportar ainda beleza. Mas não tem essa de tamanho, porque às vezes eu tô aqui, tô a 100 km de outro e tal, vai fazendo. Paraguai como é que tá de confinamento? Tá crescendo muito. Assim, a gente tá lá desde o ano passado, fizemos a primeira obra. Eles tiveram eleição agora recente, o pessoal tá tudo meio parado. E aí ganhou o partido Colorado lá, que é o partido de direita. Então o investimento veio, o pessoal animou de novo, sabe? A segurança jurídica do Paraguai hoje, eu acho que Paraguai e Uruguai são os únicos na América Latina que você tem segurança, infelizmente. Eles estavam nessa. Então, agricultura crescendo demais. Ele já tem uma pecuária importante pro tamanho do país, né? E aí a agricultura crescendo muito, a agricultura entrando no Chaco, que era uma região meio a fronteira agrícola deles. Então você tem grandes projetos de agricultura numa região que era tradicionalmente pecuária. Então cresce demais o interesse de confinamento lá. A gente tem grandes projetos lá. Tem um grande montado que a gente vai voltar a aumentar de novo. Eu perguntei porque lá é um país menor. Que por consequência vai ter que automaticamente partindo para mais confinamento. Exato. Aqui a gente tem muita área de pastagem. E como que tá o confinamento no Brasil? Tá crescendo? Tá mantendo? O que você vê sobre o confinamento? Surpreendentemente, mesmo nessa fase de baixa terrível que a gente está vendo da pecuária, a demanda não diminuiu nada. Onde é que o confinamento entra? E eu tenho visto bastante, principalmente para o cara que está mais tecnificado e faz conta. O boi na engorda, para engordar, para terminação, ele é ineficiente em pasto. Não é que ele é ineficiente, mas ele seria mais eficiente no confinamento do que a pasto. Pela genética? Não, pela bioquímica da engorda. E precisa depositar gordura.
Para ele fazer gordura de um alimento que tem baixo teor energético, que é o pasto, ele precisa comer muito e leva muito tempo. Certo. É igual, gente, pra gente engordar comendo alface, é muito mais ineficiente do que engordar comendo batata frita ou comendo milho. Então, ele é ineficiente. A hora que eu tiro esse animal do sistema e põe ele para engordar comendo milho ou DDG, outros grãos, eu abro espaço no pasto para tirar aquele boi de 400 quilos, abro espaço para 2 bezerros de 200 quilos. Certo. Então eu tiro um animal menos eficiente, coloco 2 mais eficientes no lugar. E vou ser eficiente com ele lá onde ele é eficiente no confinamento. Onde ele vai trazer resultado mais rápido. Mais rápido. Obviamente que aí tem custo de dieta, custo de arroba, tal, essa conta toda para fazer, mas você ganha eficiência do sistema como um todo, implantando confinamento só para isso, para terminação. Fora isso, tem os gaps, regiões do Brasil, que já está crescendo muito o sequestro, né? Que é confinar mesmo a recria na seca. O Brasil é enorme, né? Então você confina a recria, você tem projetos muito legais de um amigo meu, do Paulo Proman, de cria confinada lá no Paraná. Então, cria confinada? Cria confinada. Então, assim, a área é cara, né? No Paraná, agricultura, e não tem bezerro. Você traz de longe. Então a gente está com um projeto com bastante resultado, já são novos, né? Mas com resultados significativos. Você confinar a vaca de corte e ter bezerro. Mas aí esse bezerro vai ser precoce pra caramba. Pra caramba. Esse bezerro confinando já na cria, quer dizer, ele vai ser abatido com quanto? Assim, chega a 12, 13 meses. Verdade. 14 meses. E aí você muda o sistema. E ele é 100% coxo ou é semi-confinamento? 100% coxo. 100% coxo. E a mãe também. E aí a mãe não precisa ser mais uma vaca adaptada a pasto. Ela pode ser uma vaca que vai pesar 650 quilos. Porque ela também não vai ficar muito tempo no sistema. Então ela tá crescendo. Porque ela vai para o abate também? Aí a hora que ela chegar num ponto alto, no ponto máximo dela, ela vai pro abate e tem uma filha para pôr no lugar. Então, mas e aqui já veio de confinamento. Aqui já veio de confinamento. Então, e fecha a conta dessa vaca? Então, fecha. Determinadas situações fecha. Tanto é que quem tá fazendo tá crescendo. Aí essa vaca produz mais leite. Então, a gente não pode comparar com o sistema de pasto. O bezerro de desmamado não pesa 200 quilos. Pesa 300. A conta Entendi. é outra. É outro negócio, né? É outro negócio. É outro negócio. Aí o fundo volumoso não é silagem de milho, é capiaçu, produz 40 toneladas por hectare. A grande dificuldade é o volumoso, né? Porque embora o milho tá nessa baixa aí, mas você fazer silagem de milho para tratar dessa bezerrada, compensa você fazer silagem de milho para essa bezerrada ou não? Coloca outro tipo de volumoso? Nesses projetos de cria confinada, basicamente tem usado silagem de capim. De capim. Que tem um custo mais barato. E a vaca não exige um teor energético tão alto quanto uma vaca de leite ou um animal de engorda, né? Aí a vaca fica constantemente no capim. Constantemente no capim. Na silagem de capim. Silagem de capim. Outra coisa que tem crescido muito no Brasil, que não se usava até pouco tempo atrás, é feno para gado de corte, né? Né? O pessoal tá vendendo máquina de fenação a rodo, porque o brasileiro aprendeu a produzir capim. Feno de quê? De Tifton mesmo? Não, de braquiária, de mombaça, de rosizienses. Feno de braquiária? E vai bem? Hoje é uma realidade para gado de corte. Super bem. Super bem. Deve dar uma matéria seca muito boa. Boa, dependendo de quando você corta, ele tem um teor nutricional muito alto. Dependendo de quando você corta, o teor dele já é médio, mas reproduz pra caramba por hectare. É fácil, você não precisa replantar. Então hoje é uma realidade. Que bacana. E que até pouco tempo atrás, feno era Tifton e cavalo, né? Feno, alfafa e Tifton e cavalo. E hoje o gado de corte tá entrando com feno também. Então, uma coisa puxa a outra, a cadeia toda vai se tecnificando, né? A silagem de mombaça é usual? Mas ela não dá tão grande, né? Não deve render tanto quanto a do capim normal. Rende bastante porque você faz mais cortes, né? Ele faz mais corte que o capim convencional? Que capim... O Napier, por exemplo. Não, aí produz menos por hectare. Por hectare, né? Só mas que o valor também nutricional dela é representativo? Todos esses capins tropicais, o valor nutricional tem suas diferenças, mas é mais ligado ao período de corte, ou seja, a maturidade da planta, do que a espécie em si. E essa maturidade da planta, aí é... Fisiologia de crescimento, assim. Mas isso é um engenheiro agrônomo que vai ter que trazer pra gente esse momento certo do exatamente, corte, né? Porque você até pode estabelecer em dias. Corta com 30, com 40 dias. Mas 30 dias em Vilhena, com a insolação e com a chuva de Vilhena, é diferente de 30 dias daqui de São José do Rio Preto. Então é mais o estágio da planta, e aí
Aí exige um zootecnista, um engenheiro agrônomo mais em cima. Para chegar nesse... Fazendo análise, medindo matéria seca, que é outra coisa que a tecnologia traz. Demanda mais gente. Demanda... Na verdade, demanda menos gente braçal, que a máquina resolve. Mas ela demanda mais gente intelectual. Toda vez que você vai pôr tecnologia num sistema de produção, você precisa de gente mais especializada. Fazendo mais controle, fazendo mais medida. Que aí é a mão de obra especializada. Exatamente. Mais técnica, que eu vejo né? como positivo. Né? Eu lembro que na faculdade tinha um professor que estava estudando colheita mecanizada de cana. Hoje é a realidade. Na época era a novidade. E um dos contras levantados era redução de emprego. Né? Tinha o cortador de cana lá. Uma máquina eliminava 100 cortadores de cana. Aí ele falava, mas isso é bom ou ruim? É ruim eu tirar o cara cortando cana? Serviço lazarento, ficando preto. Tacava fogo. Ficava... E aí abrir espaço para que um deles vira operador da máquina, o outro vira mecânico, o outro vai trabalhar na indústria que vai fazer a máquina, o outro vai trabalhar numa outra área que às vezes não acha gente para contratar. Então, às vezes, você tirar emprego pouco qualificado é bom, né? Você vai... Desde que você realoque essa pessoa... Realoque para uma especialização que vai trazer mais... Exatamente. Essa demanda por gente mais especializada eu vejo como muito positivo. Né? Positivo. Confinamento, né? Mesma coisa. Aí você precisa de um zootecnista em cima, o tratador de confinamento não é mais aquele cara que só dirige um caminhão, ele tem que entender de manejo de dieta, de manejo de coxo, entender de gado. O vaqueiro que faz a ronda sanitária precisa receber treinamento de um veterinário para identificar antes de acontecer ou antes de chegar o sintoma claro da doença. Então é bom para todo mundo. Né? Quando você roda aí em todos esses confinamentos, como é que está a questão de mão de obra hoje qualificada na pecuária? Olha, eu vejo uma dificuldade, nós do meio rural como um todo, né? Para tudo, assim. A qualificação é uma dificuldade. A oferta mesmo, no meio rural, o Brasil, eu acho, que estimulou muito o êxodo rural, né? Era bonito o filho estudar na cidade, era bonito sair da roça para a cidade. Hoje eu vejo que mudou, eu vejo funcionários nós lá na fazenda, né? O sujeito ganha na fazenda mais do que ele ganharia num emprego na cidade. Aí ele não paga aluguel, não paga água, não paga energia, tem ovo, tem galinha, tem tudo. Então a qualidade de vida dele é melhor hoje na roça do que era na cidade. Na época do meu pai fala, era horrível morar na roça. Porque não tinha energia elétrica, a água era esquentada no fogão de lenha e tal. Hoje o cara na roça tem internet, parabólica, então você tem os confortos da cidade, uma vida melhor. Mas esse filho dele já foi estudar na cidade. Esse cara não volta mais, então tem um apagãozinho aí. E que eu acho que a gente só vai superar com tecnologia, né? Ou seja, precisando de menos gente fazer as coisas, essas pessoas sendo mais eficientes, trazer jovem de volta da cidade para o campo. Então, assim, fulano estuda zootecnia na cidade, depois ele vem morar ser gerente da fazenda. Vai ter que ser, senão comer a gente vai precisar comer, né? Vai melhorar a qualidade de vida no campo para que a pessoa volte. As pessoas precisam entender que a gente vive sem carro, vive até sem roupa, mas não vive sem comer. Exatamente. Se a gente não tiver um incentivo das pessoas valorizarem o agronegócio, a gente não vai chegar num final feliz. Exatamente. E é o grande, vamos dizer, o agronegócio, ele é a democracia, né? Assim, porque se você olhar, o professor Alexandre Mendonça de Barros fala muito disso, né? Tem um estudo de um economista que viu os preços agrícolas de 1900 até 2000, do século XX, né? E eles foram caindo. Como assim? Os preços agrícolas, na média, lá nos Estados Unidos, uma tonelada de milho e tal, na média foi caindo. Só que a renda do campo foi aumentando. Como é que você vende um negócio mais barato e ganha mais dinheiro? Foi produzindo mais. Certo. Então o que significa? O alimento foi ficando mais barato, né? Assim, as gerações passadas não tinham a oferta e a variedade de alimento que a gente tem hoje. Salmão, né? Salmão, a geração dos meus pais não comia salmão. Não. Hoje qualquer esquininha aí tem um restaurante japonês. Por quê? Porque se cria salmão. Frango era só comida no final de semana. Frango é a comida mais barata que tem. Então, o alimento barato, ele é uma obrigação. Vai chegar um ponto que não dá para ser mais barato, né? Mas a tendência é que ele seja cada vez mais eficiente e mais barato. Mais pessoas vão ter acesso a isso. Sem dúvida. E o campo tem que ter renda. Ou seja, o cara tem que ganhar mais dinheiro também quem produz. Ou seja, como é que ele faz isso? Produzindo de maneira mais eficiente. É aí que a gente
como técnicos do setor, têm que atuar, né? E você hoje atua na infraestrutura e também na parte técnica, Na parte técnica. Então, a parte técnica de pastagem, que a gente estava falando sobre isso no começo, você também dá assistência nessa pastagem, né? Esse é meu grande paixão. Fazer conta de adubação, calcário. Começar do zero uma propriedade, consegue fazer. Consegue fazer. Gosto disso. E para qualquer linha, seja para equino, para confinamento. Para confinamento não, para corte, leite. Corte, leite, o que quiser. Exatamente. E isso também tem a variante de região, de tudo isso, né? Tem. Região, tipo de solo, sistema produtivo, né? Então, sul do Mato Grosso do Sul é de um jeito, Paraná vai ser de outro. Oeste de São Paulo é completamente diferente. Mato Grosso é outro. Essa é a minha vida de viajar muito mesmo, me ensinou a ver esses sistemas, né? E o planejamento, existe plano de negócio? Sim. Ou alguém que faça plano de negócio para o produtor rural? Sim. Existem hoje até empresas, consultores especializados na parte de economia agrícola. Então, assim, tem gente preparada para montar um plano financeiro, contábil para a tua propriedade. E aí, obviamente, essa pessoa pode ou não estar ligada à parte técnica. Entendi. Tem contador que fala, te ensino finanças. O que você vai fazer para ganhar mais dinheiro não é comigo. Você chama um engenheiro agrônomo para cuidar do pasto, um veterinário para a parte de produção. Porque eu posso falar, eu comprei essa propriedade, quero criar carneiro aqui, quero que eu venda. Não, carneiro aqui não vai dar certo. Exatamente. Melhor você mexer com porco aqui, por exemplo, sei lá. Exato, Né? Isso aí é uma... Essa parte de gestão é outra coisa que está crescendo muito. E tem que crescer. Né? Porque... Eu entrevistei recentemente aqui as meninas lá da Exalc. Sim, Exalc Júnior. Minha casa, vamos dizer, né? E você participou? Você foi? Não fiz parte da Exalc Júnior. Mas é muito bacana o trabalho que eles fazem aí. E muito interessante, parece que eles aprendem mais dando assessoria do que na própria sala de aula, né? A consultoria é um negócio que te ensina muito. Porque assim, você dentro... Vamos supor, se eu ficar só dentro da fazenda do meu pai. Eu ia estar lá na fazenda conhecendo aquela realidade, aqueles desafios. Fechado naquilo ali. A hora que você dá a consultoria, você vai na fazenda no Pantanal, que é outra realidade, outro desafio, tipo de solo. Aí você vai no norte de Goiás. Então você começa a pegar pontos, então te abre o leque de conhecimento. Eu adoro, assim, a gente viajar muito é cansativo, ficar longe da família, mas é um aprendizado contínuo. Além de pessoas, né? Então você conhece gente desde Porto Velho até Santa Catarina, realidades totalmente distintas. Isso te ensina muito. Demais. Sem dúvida. Então a consultoria é muito boa nesse ponto, né? Você aprende demais. E você dá esse trabalho também, essa consultoria? Sim. Você tem esse trabalho de consultoria também? Eu tenho esse trabalho também. Bacana, cara. Pô, muito interessante tudo isso. Quem quiser conhecer a sua empresa, como é que faz para conhecer? A gente tem o site, né? www.confinarte.com.br. Vou colocar aqui embaixo na tela. Confinarte.br. Tem Instagram e Facebook, Confinarte_Brasil. Confinarte_Paraguai, para os paraguaios que estão nos ouvindo aí também. Se não estiver entendendo o que nós estamos falando aqui, depois a gente bota a legenda. Exatamente. Mas quero te agradecer por ter vindo. Putz, um papo muito informativo, muito didático. Achei muito bacana. Obrigado mesmo. Bom. Eu gostei, eu que agradeço aí pelo convite. E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. Traz muita informação pro nosso setor. Eu acho que eu tô aprendendo bastante, viu? Cada conversa que tem aqui, eu aprendo muito. Imagino. Porque quem ouve, aprende muito. Como você ouve todos e participa de todos, você vai virar especialista em várias áreas. A gente vai aprendendo um pouco. Muito legal. A gente que vem do agronegócio diretamente, eu venho de família, meu pai produziu a vida inteira. Então a gente, sem dúvida alguma, ama o agronegócio e faz parte da vida da gente. Então aqui é um privilégio estar ao lado de pessoas como você, que sempre vem nos enriquecer aí. E para mim também. Quando eu fui convidado, eu falei, o que eu vou falar? Meio de tanta gente boa que vai lá, né? Imagina. E é gostoso dar a nossa pequena contribuição aí pro... Não, maravilha. Então, muito obrigado mais uma vez, Fernando. Quero te agradecer e agradecer a todos vocês pela audiência. Hoje eu falei com esse engenheiro agrônomo que se tornou uma infraestrutura, ele dá toda a infraestrutura para o agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez. Espero você semana que vem em mais um Agro 360.